Boa tarde. Hoje viemos apresentar o projeto semestral de Física 2 sobre o tema Neutralizadores dinâmicos de vibrações. O grupo é composto por 4 integrantes: Ana Luísa, Laura, Letícia e Luísa. Mostrando brevemente nesse slide o nosso índice de apresentação, que se inicia com os objetivos, seguido da teoria, do procedimento, dos dados experimentais, dos gráficos, resultados e finalizando com a análise e conclusão. O experimento tem 4 principais objetivos. O primeiro é ilustrar a dinâmica dos neutralizadores dinâmicos de vibrações com um modelo de 2 osciladores acoplados. O segundo é obter as equações dinâmicas dos osciladores acoplados. O terceiro é analisar o comportamento das amplitudes dos osciladores acoplados no regime permanente. E o quarto é verificar experimentalmente a ressonância entre o oscilador secundário e a força externa como condição necessária para o amortecimento do sistema primário. E definindo agora o que é um neutralizador dinâmico de vibrações, o aparato tem como objetivo reduzir o efeito de forças externas em um sistema principal de estrutura mecânica, onde no experimento utilizou-se 2 osciladores acoplados, mantendo a frequência de oscilação fora do intervalo de ressonância, evitando assim a amplificação das vibrações. Antes da realização do experimento, é importante considerar todo o modelamento teórico. Primeiramente, considerando um sistema único com massa m1 e uma constante elástica, K1, quando o sujeito é submetido a uma força externa periódica, F em função de t, é possível determinar a amplitude desse movimento pela expressão 1. A amplitude é considerada máxima quando a frequência da força externa se aproxima da frequência de ressonância, expressão 2. E agora, considerando um sistema de 2 osciladores acoplados de massa M1 e M2, constantes K1 e K2 e deslocamento x1 e x2, é possível realizar o DCL e, igualando as duas equações, utilizando a segunda lei de Newton, chegamos tanto no sistema primário quanto no sistema secundário, expressas nas expressões 3 e 4. No regime permanente, o movimento é similar ao movimento harmônico simples, então podemos desconsiderar as constantes de fase e escrever as funções posições x1 e x2 com as seguintes expressões 5 e 6. Assim, substituindo as expressões 3 e 4 nas expressões da posição x1 e x2, são obtidas as expressões 7 e 8. E ao reescrever a expressão 8 em termos de frequência angular, obtemos a expressão 9, referente à amplitude do sistema primário, que logo é substituída na equação 7, formando a expressão 10, a amplitude do sistema secundário, na qual a mesma é substituída pela expressão 5 e resultando assim na expressão 11. E se a frequência angular associada à força externa for igual ao valor da frequência angular natural do sistema secundário, A1 igual a 0, o regime ressonante será neutralizado, tendo assim uma expressão 12. E a amplitude do sistema secundário, na situação descrita na expressão 12, resulta na expressão 13. Falando agora sobre o procedimento experimental, a primeira parte do experimento consistiu em medir a constante de rigidez elástica da mola do sistema primário K1. Seguido assim, da identificação da massa do sistema primário, foi possível determinar o valor da frequência angular natural, utilizando a fórmula abaixo. Foram obtidos os seguintes resultados após a execução do sistema primário. A massa do sistema de aproximadamente 0,122 kg, ΔX de 0,159 metros e a gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na equação constante vezes comprimento da mola igual a massa vezes gravidade, temos a constante K1 igual a aproximadamente 7,54 newtons por metro. E para o cálculo da frequência angular, que é igual a raiz da constante K sobre massa, é igual a aproximadamente 7,85 radianos por segundo. O terceiro ponto do procedimento consistiu em fazer o levantamento da curva amplitude por frequência angular para os intervalos de frequências externas à janela de ressonância. Ao olhar o gráfico, é possível ver que quando a frequência angular se aproxima de 5 radianos por segundo, ela alcança o seu ponto máximo de amplitude e volta a diminuir à medida que a frequência aumenta. Voltando à segunda parte do experimento, novamente foram medidas constantes de rigidez elásticas da mola, só que agora do sistema secundário K2. E em seguida a identificação da massa do sistema secundário, podendo assim determinar a frequência angular natural.
Foram obtidos os seguintes resultados após a execução do sistema secundário. Massa do sistema igual a 0,1188 kg, ΔX igual a 0,077 metros e gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na equação K vezes X igual a M vezes G, obtivemos um K2 de 15,14689 Newton por metro. E para o cálculo da frequência angular, que é igual à raiz de constante K sobre a massa, encontramos um valor de 11,2873 rad por segundo. O sexto passo do procedimento constituiu em acoplar os osciladores e ajustar a tensão do motor até o momento em que o sistema primário permanecesse em equilíbrio e o sistema secundário em movimento harmônico simples. E assim, chegando ao último passo do procedimento, que foi medir o período experimental do movimento do sistema secundário e assim determinando o valor da frequência angular experimental. Foi feita a média de todos os valores do período T, e aplicando na fórmula frequência angular experimental igual a 2π sobre o período médio, temos como resultado 6,14 radianos por segundo. O slide apresenta os resultados experimentais obtidos a partir do software Pasco, onde o mesmo auxiliou na obtenção do seguinte gráfico. O gráfico gerado relaciona a tensão em volts com a amplitude em centímetros. Ele demonstra que quanto maior a tensão, menor a amplitude de oscilação, a não ser quando a tensão se aproxima dos 4 volts, causando o regime de ressonância. Esses são alguns vídeos que foram gravados durante a execução do procedimento. Podendo assim concluir que os objetivos do experimento foram alcançados, de maneira que foi possível compreender o funcionamento dos neutralizadores dinâmicos e analisar o comportamento das amplitudes dos osciladores. Além do mais, através do experimento foi possível perceber que o sistema atingiu o equilíbrio no sistema primário em uma tensão de 7,83 volts. Essas são as nossas referências bibliográficas. Utilizamos 2 artigos científicos como texto de apoio, principalmente na parte da nossa teoria. Espero que todos tenham compreendido e muito obrigada pela atenção.